Olá, você está assistindo ao programa Revista TST. Aqui você fica por dentro das notícias da Justiça do Trabalho. Veja os destaques da edição de hoje. Professora não deve receber horas extras pelo tempo gasto com preparação de aulas. Segunda turma mantém condenação em caso de trabalho doméstico análogo à escravidão. Administrador terá parte da aposentadoria penhorada para pagamento de dívida trabalhista. O Revista TST está no ar. A seção 2 de dissídios individuais manteve determinação de levantamento de extrato de cartão de transporte de uma vendedora. Para o colegiado, a medida não viola a intimidade, já que o documento informa apenas dias e horários de uso do cartão, os valores debitados e as linhas de ônibus utilizadas. A repórter Samanta Flor tem as informações pra gente. Oi, Samanta. Olá, Luana. Na reclamação trabalhista, a vendedora pretendia receber horas extras. Segundo ela, os cartões de ponto não condiziam com a real jornada de trabalho, porque teriam sido marcados incorretamente ou manipulados. A empresa alegou, no entanto, que a jornada da empregada sempre foi controlada corretamente e as eventuais horas extraordinárias haviam sido devidamente quitadas. Diante das divergências nos depoimentos, o juízo de primeiro grau determinou que a RioCard, responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica mais usado no estado do Rio, fornecesse o extrato de utilização do cartão de transporte para comprovar a jornada extra alegada. A trabalhadora, então, entrou com mandado de segurança, sustentando que a produção da prova violava a intimidade e a privacidade, porque os dados eram obtidos por meio do CPF. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, não acolheu o mandado, por avaliar que a utilização dos dados relativos ao cartão não traria prejuízo à empregada, já que o objetivo da medida era buscar a verdade dos fatos. No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, julgado pela seção 2 de dissídios individuais, a trabalhadora argumentou que o relatório é dado pessoal e que o fornecimento das informações representa quebra de sigilo de geolocalização, proteção assegurada constitucionalmente. Segundo a profissional, a medida não se limita a revelar a própria localização e a de testemunhas somente em relação ao trabalho, mas de forma irrestrita durante toda a vigência do contrato. Para a relatora do recurso na SDI 2, ministra Liana Schaibe, no caso não existe quebra de sigilo de geolocalização propriamente dito. Segundo a ministra, os extratos da RioCard demonstrariam apenas o horário e a linha de ônibus utilizada para transporte público. A relatora observou que a alegação da vendedora sobre a possível utilização do cartão por terceiros comprova que não há nenhum estado de vigilância relativo à localização das pessoas. A relatora acrescentou que a Constituição da República assegura o direito à intimidade, à vida privada e à proteção dos dados pessoais, mas a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que o tratamento dessas informações pode ser realizado, entre outras hipóteses, para o exercício regular de direitos em processo judicial. A decisão foi por unanimidade. A vendedora apresentou novo recurso, ainda não analisado. É com você aí no estúdio. Tá certo, Samanta. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E para você que acompanha os conteúdos da Biblioteca Délio Maranhão do TST, o tema deste mês é repercussões da reforma trabalhista no acesso à justiça. Os materiais selecionados abordam assuntos como os efeitos da justiça gratuita no processo do trabalho, os novos parâmetros para esse benefício e reflexões sobre a vulnerabilidade e a justiça do trabalho. Pelo QR Code, acesse o acervo, que conta com capítulos de livros, artigos, teses, dissertações e a jurisprudência gerada a partir de julgamentos realizados pelo TST nos últimos anos. E no próximo bloco você vai ver: administrador terá parte da aposentadoria penhorada para pagamento de dívida trabalhista. A gente volta já. Estamos de volta com o Revista TST. Fique agora com os julgamentos de destaque das turmas do tribunal.
E Luana, nós começamos o nosso giro pela quinta turma. O colegiado rejeitou o pedido de uma professora de Bauru, em São Paulo, que pretendia receber o pagamento de horas extras pelo tempo gasto com a preparação de aulas e outras atribuições na plataforma digital da instituição. Para os ministros, essas tarefas também fazem parte das atividades extraclasse, previstas na CLT e são englobadas pela remuneração contratual da profissão. O repórter Rafael Oliveira tem os detalhes desse caso para a gente. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. Na ação, a professora contou que, além de ministrar as aulas presenciais, também abastecia o aplicativo da instituição de ensino. Segundo ela, os professores tinham de lançar no sistema a preparação semanal de conteúdo, elaborar questões, inserir materiais didáticos, imagens e arquivos, enviar e receber e-mails, além de lançar notas e presenças dos alunos. Essas atribuições demandariam cerca de 3 horas por semana para cada uma das 2 disciplinas que lecionava. O centro educacional argumentou, no entanto, que a remuneração da profissional já incluía essas atividades e que a execução do trabalho online representava apenas uma alteração na forma de trabalhar em razão dos avanços tecnológicos. O pedido da professora foi negado em primeiro grau. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, reformou a sentença. Para o TRT, ficou comprovado que a implementação da ferramenta implicou a realização de tarefas diversas fora do horário de aula e, portanto, configurava horas extras. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, as atividades preparatórias de aulas, fornecimento de materiais didáticos, avaliação e acompanhamento dos alunos são, em essência, compatíveis com a previsão legal da chamada atividade extraclasse, determinada pela consolidação das leis do trabalho. São, inclusive, abrangidas pela remuneração contratual de professores. Na visão do ministro, a transferência das atividades para o ambiente virtual, por si só, não muda o enquadramento jurídico. O ministro ressaltou que, com a modernização das atividades, a realização dessas tarefas é fruto da necessidade de alcance maior do ensino por meio das novas plataformas digitais e passou a ser uma regra no mercado de trabalho. Assim, o colegiado rejeitou o pedido da professora e excluiu as horas extras da condenação. A decisão foi unânime e a defesa da docente já apresentou embargos ao TST. Anderson, Luana, volto com vocês. Tá certo, Rafael. Muito obrigada e até a próxima. E olha só esse caso, Anderson. A segunda turma manteve a condenação imposta pelo TRT da 2ª Região em São Paulo a uma família que submeteu uma empregada doméstica a condições análogas à escravidão. A situação veio à tona em 2020, durante a pandemia da Covid-19. O colegiado também afastou a prescrição aplicada em decisão anterior. Ao analisar o caso, a segunda turma do TST ressaltou que o Estado não pode compactuar com a impunidade, em razão da passagem do tempo. A relatora ministra Liana Schaibe sinalizou que o combate ao trabalho análogo à escravidão é tão relevante que este ano a Procuradoria-Geral da República ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de proibir a prescrição desse tipo de crime. Os empregadores foram condenados a pagar todos os direitos trabalhistas à idosa desde 1998. São indenizações de R$ 200 mil por danos morais coletivos revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e de R$ 350 mil por danos morais individuais. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e pela Defensoria Pública da União após denúncia de que uma idosa estava sendo vítima de violência, como tortura psicológica e exploração. De acordo com as investigações, ela teria trabalhado por mais de 20 anos em condições análogas à escravidão. Testemunhas relataram que ela ficava trancada nos fundos de uma casa na capital paulista, sem receber ajuda e era agredida. Em defesa, os patrões disseram que não havia vínculo de emprego, que teriam apenas oferecido um lugar para a idosa morar após ela perder a própria casa em uma enchente. Mas durante inspeção do MPT ao local, a dona da casa foi presa em flagrante por abandono de incapaz e omissão de socorro. Também foi indiciada por submeter uma pessoa a condição semelhante à de escravo. Durante a sessão de julgamento na segunda turma, a relatora destacou que o caso em questão é imprescritível por se tratar de um direito absoluto. Desmistificação do argumento
como se fosse da família, grave violação aos direitos humanos, reconhecimento da imprescritibilidade do direito à liberdade de trabalho. Houve violação ao artigo 7º, inciso 29º da Constituição Federal. Em relação ao valor da indenização por dano moral coletivo, a ministra explicou que o caráter é meramente punitivo pedagógico, porque a violação de direitos fundamentais pelo trabalho nessas circunstâncias é irreparável financeiramente. A relatora acrescentou que a classificação penal nesse caso abrange não apenas o trabalho forçado com privação da liberdade, mas também a sujeição à jornada exaustiva e a condições degradantes. A decisão foi unânime. A defesa dos empregadores apresentou embargos de declaração ainda não analisados. E fechando o nosso giro, vamos para a terceira turma. Os ministros rejeitaram recurso contra a penhora de 20% da aposentadoria de um administrador de empresas para o pagamento de dívidas trabalhistas. Daniel Vasques traz os detalhes para a gente. Oi, Daniel. Oi, Anderson. Oi, Luana. Na ação que deu origem ao caso, uma empresa produtora de áudio e vídeo foi condenada a pagar diversas parcelas, no total de R$60 mil, a um jornalista. Os valores não foram quitados e, por isso, o trabalhador indicou para a execução da sentença o sócio minoritário da empresa e pai do sócio principal, que recebia a aposentadoria de R$3 mil. O juízo de primeiro grau, então, determinou o bloqueio de 30% dos proventos. Ao contestar a medida, o aposentado informou que não tinha bens para oferecer a penhora e que, aos 81 anos, morava de favor. A aposentadoria seria o único meio de subsistência usado em parte para comprar remédios. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, decidiu pela penhora por entender que o fato de ser idoso por si só não torna indevida a dívida assumida pelo aposentado. Além disso, não houve comprovação das outras alegações. O TRT, porém, reduziu o montante para 20%. O relator do recurso do administrador no TST foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele explicou que o Código de Processo Civil considera impenhoráveis os proventos de aposentadoria, mas o parágrafo 2º do artigo 833 do dispositivo afasta essa determinação em casos de pagamento de prestação alimentícia. Essa corte passou a admitir a penhora parcial sobre salários, vencimentos e proventos de aposentadoria do executado, desde que observado o limite de 50% previsto no parágrafo 3º do artigo 529 do CPC. Tendo em vista que a impenhorabilidade dos vencimentos não se aplica aos casos em que a Constituição seja para fim de pagamento de prestação alimentícia. O ministro José Roberto Pimenta acompanhou o relator, por entender não haver dúvida de que o limite de 50% se aplica aos débitos trabalhistas. Do outro lado, há um credor de débitos trabalhistas de natureza de direito fundamental, social, como nós já discutimos hoje. São patrimoniais, mas asseguram a sobrevivência, ainda que tardia, não é? Porque se trata de uma execução. Esse caso é de 2013, não nos esqueçamos disso. E agora, o reclamante desse caso, que foi vitorioso, vai conseguir finalmente alguma compensação pecuniária. Após a decisão unânime da terceira turma, o administrador aposentado entrou com embargos de declaração que foram rejeitados. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Daniel, e bom trabalho para você. E ainda sobre esse caso, Anderson, o trabalhador entrou com mais um recurso que ainda não foi julgado. Depois do intervalo, vamos falar sobre salário in natura, que é tema do programa de rádio Trabalho e Justiça. É daqui a pouco, até já! Estamos de volta e vamos direto para o estúdio da Rádio TST conversar com a editora do programa Trabalho e Justiça, Liamara Mendes. Oi, Liamara, o que a equipe está preparando para as próximas edições do programa? Oi, Luana. Oi, Anderson. No Trabalho e Justiça da próxima semana, nós vamos falar sobre salário in natura. É uma possibilidade de remuneração em que os valores são pagos na forma de alimentação, habitação ou outras parcelas equivalentes. No quadro Quero Post, vamos saber se é possível que 100% do salário seja pago dessa forma. Também teremos uma entrevista especial. Em determinadas situações, durante a tramitação de um processo trabalhista, o termo litigância de má-fé pode ser mencionado. Mas o que quer dizer essa expressão? É o que vamos explicar.
O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, na Rádio Justiça. Todas as edições do programa também estão disponíveis no site do TST e no Spotify. Para ouvir, é só acessar o QR Code que aparece aí na tela. Luana, Anderson, volto com vocês aí no estúdio da TV. Obrigado, Liamar. Até a próxima. E fique agora com outras notícias da Justiça do Trabalho. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, participou de evento inédito realizado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça contra o racismo estrutural. Na abertura da primeira jornada Justiça e Equidade Racial, o presidente do TST destacou que a iniciativa representa um marco histórico na luta antirracista, com reconhecimento institucional da necessidade de reparação histórica para a população negra. E por falar em luta contra a discriminação racial, o TST apresenta em 21 de novembro a peça teatral Para Meu Amigo Branco, seguida de mesa redonda com um elenco na sede da Corte em Brasília. Na produção, atores encenam pais e professores que discutem o caso de racismo vivido por uma menina. O evento é aberto a servidores do TST, prestadores de serviço, estagiários, jovens aprendizes e público externo. O podcast Trabalho em Pauta, produzido pela Secretaria de Comunicação do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, conquistou o 21º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, na categoria Mídia Radiofônica. O podcast, que já havia conquistado o mesmo prêmio em 2021, está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio. Bom, com essas informações, a gente encerra o Revista TST. Até semana que vem. Muito obrigado pela companhia. Tchau.